Isaías 60. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas encobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. Pai bendito, essa é a tua palavra. Deus, a tua palavra ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. Senhor, a tua palavra é poder do Senhor para libertar o cativo, para curar o enfermo. Senhor, para matar a sede daquele que está sedento, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar que o Senhor venha operar nesta igreja pelo poder da tua palavra. Espírito Santo de Deus, revela-te nesta noite através da tua palavra, fala conosco, traz o ensino que o Senhor quer, traz a exortação que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus e em nome de Cristo Jesus, que a tua palavra venha produzir fruto nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos uma passagem das Escrituras aqui, no livro de Isaías, onde Deus, Ele dá uma ordem e Ele faz uma promessa. Ele diz, levanta-te, ou dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. O livro de Isaías, ele foi escrito num contexto de muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. O povo de Israel estava vivendo debaixo de muito medo, de muito jugo. Nessa época, as cidades fortificadas de Judá haviam sido tomadas pelo rei Senaqueribe. Interessante que eu, pesquisando hoje, e a palavra Senaqueribe significa sim, o Deus da lua, que multiplica os irmãos. Interessante isso, não é? E Senaqueribe estava trazendo uma grande opressão sobre o povo. Uma grande dificuldade havia naquela terra, naquela época. Talvez não seja diferente dos dias de hoje. Talvez alguns de nós, na sua maior parte, estejamos vivendo debaixo de algum tipo de jugo, debaixo de algum tipo de opressão do maligno. E assim estava, quando Isaías escreveu isso aqui. Mas o povo, tudo isso aconteceu, porque o povo estava com seus ouvidos tampados para a voz do Senhor. O povo não conseguia ouvir aquilo que Deus falava. Deus avisava, Deus mandava os seus profetas, avisando para o povo, proclamando a palavra dele. E o povo endurecia o coração e não ouvia. Sabe aquela coisa de acontece com todo mundo, mas comigo não acontece? Né? Nós temos a tendência a olhar situações ruins em volta de nós e não tomarmos aquilo como cuidado para as nossas vidas. Se eu continuar pisando na bola, se eu continuar fazendo os meus ouvidos surdos para com a palavra de Deus, eu posso passar por isso. Isso pode vir sobre mim. Não é verdade? Nós nunca paramos para olhar dessa forma e para pensar dessa forma, muito pelo contrário. Quando nós sabemos que aquela pessoinha ali está pecando, pecou, e aí a gente vê ela debaixo do jugo, debaixo de cativeiro, debaixo de sofrimento, a gente fala assim, também, olha o que ele fez, para estar passando por isso. Não é verdade?
Nós somos expert em sentar, olhar o outro, pôr na balança, né? Então, fulano se faz merecedor daquilo que está passando. Mas eu estou de boa. E assim o povo ficou por muitos anos. Por muitos anos. E tudo aquilo sobreveio sobre aquela terra. Porque Deus avisou, falou, e ninguém dava ouvidos. Mas nos dias de hoje é muito diferente, né, gente? Não é verdade? Nos dias de hoje, não acontece isso. De quando Deus traz uma palavra dura através do profeta. Eu escutei a pregação da pastora Marcilane sexta-feira. Aleluia. 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 Dizendo que é necessário obedecer, é necessário se submeter à palavra de Deus. Às vezes a gente sai assim. Não é verdade? E aí vem outro de fora que não tem nada a ver e diz assim: é necessário vocês darem fruto de arrependimento, é necessário viver uma vida segundo os padrões de um nascido de novo, e a gente ouve, reouve. Mas isso pode acontecer na igreja do pastor vizinho ali. Aqui nessa igreja eu creio que não acontece. Né? Essa igreja, nós todos ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. Não é verdade, queridos? Não é? Nós estamos livres disso. E é interessante que a palavra de Deus, desde o princípio até o final, é do mesmo jeito. É Deus mostrando um povo obstinado, um povo de duro coração, um povo de cerviz dura. Sabe o que é uma cerviz dura? Uma coluna que é tão dura que parece que a pessoa engoliu um ferro, que ela não enverga de jeito nenhum. O tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, Deus mostra um povo dessa forma. Eu não sei por que Deus faz isso. Por que será? E o aviso de Deus, nós vemos que o Senhor, Ele continua ao longo dos anos, ao longo dos tempos, avisando. E Ele continua como se fosse num desespero. Me ouve, meu povo. Me atende, meu povo. Ouça a minha voz. Obedeçam os meus caminhos. Obedeçam os meus mandamentos. Não é verdade, gente? Vamos dar uma olhadinha em Jeremias? Para a gente ver o que Jeremias... A impressão que eu vejo, que eu sinto, que eu tenho aqui, a impressão que eu tenho, é que Deus fica desesperado para que nós abramos os nossos ouvidos, ouçamos a sua palavra, e que essa palavra venha descer ao nosso coração. Olha o que ele fala em Jeremias, capítulo 26, no verso 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mando, lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Olha o que Deus diz para Jeremias. Deus diz para Jeremias assim: põe-te na porta da minha casa. Então Deus queria falar para quem? Para o povo dele. O povo que vem adorar nos meus átrios. E diz a minha palavra, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem pode ser, verso 3, bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor:
não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição. Daí Deus vai falando. Deus está dizendo aqui, eu tenho enviado os meus servos desde madrugada, avisando, falando, dizendo qual é a minha vontade, o que eu quero para você, o que eu tenho para a sua vida, como é que você deve andar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não nos deixa enganados. E Deus diz algo assim para Jeremias: você não omita uma palavra sequer. Sabe por que Deus diz isso? Porque Deus diz assim: ai do profeta, ai do pastor, que fala aquilo que o povo só aquilo que o povo quer ouvir. Vamos continuar em Jeremias. Vire a sua página aí para o capítulo 36. Eu só quero dar para você uma prova da preocupação de Deus. E nós já vamos entrar no... Não é 35:6, não. Eu acho que é 35. É 35:15. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e aos vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me destes atenção. Mais uma vez, Deus está falando aqui. A mesma coisa. Salmo 81:13. Não precisa abrir. Olha o clamor de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. E começa bem assim: ai, se o meu povo me escutasse, se o meu povo me desse ouvidos. Então, o tempo todo, Deus nos dá um alerta: me ouçam, me ouçam, me ouçam e me atendam. E é interessante que ele fala assim, ó: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Porque não é só escutar. Nós temos que escutar e obedecer. Tiago diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, em todo tempo, ali em Jeremias, Deus fala: se o meu povo me ouvisse e mudasse as suas ações. Se meu povo me ouvisse e mudasse as suas ações. E se convertesse do seu caminho mau. Porque muitas vezes, querido, nós estamos andando de uma forma que para nós está tudo muito bem. Provérbios, se eu não me engano, 14, diz assim: há caminhos que para o homem parece de bem, mas no final ele é o quê? Caminho de morte. É caminho de morte. Mas não é isso que eu quero falar para vocês ainda. Só mais um versículo você vai abrir aqui comigo, Mateus, capítulo 24. Isso é só para nós entendermos aonde nós vamos chegar. Verso 30. Verso 37. Nós vamos ver que isso acontece ainda nos dias de hoje. Jesus, ele vai falando e ele vai dando todos os sinais da volta dele. Todos os sinais do final dos tempos. Você crê comigo que nós estamos vivendo o final dos tempos?
Você crê? Isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Nós estamos vivendo os finais dos tempos. Jesus está para vir buscar a sua igreja. Glória a Deus por isso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ele diz aqui, quando ele vai relatando todos os sinais da vinda dele, quando ele vai relatando todos os sinais, ele diz aqui, depois que ele relata, ele diz assim: pois assim, no verso 37, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam e casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que é tempo e é hora da igreja dele acordar para ouvir a sua palavra e atender aquilo que ele fala. E ele diz, como aconteceu lá nos dias de Noé, vai acontecer exatamente aqui. Vai acontecer exatamente da mesma forma nos dias de hoje. E por que será? Só que Deus, Ele é tão bom e Ele é tão misericordioso. Volte para Isaías, no capítulo 60, e nós vamos... Que Deus brada do alto. Aqui o povo estava vivendo, por que eu li tudo isso para você? Porque o povo de Deus havia sido avisado do que ia acontecer. E não havia dado ouvidos à voz de Deus. Então estava vivendo debaixo de jugo, debaixo de opressão. E chega uma hora que Deus, aqui no 60, ele diz assim: dispõe-te, levanta-te, coloca-te sobre os teus pés. Porque, queridos, não é tempo mais de nós, a igreja do Senhor, ficarmos acomodados, sentados na nossa zona de conforto. Ai, pastora, mas eu não fico sentado. Eu trabalho tanto, eu levanto 5 horas da manhã, eu vou trabalhar, eu vou para a construção, eu vou fazer meu trabalho lá fora, eu chego em casa exausto, cansado. Não é disso que Deus está falando. Ele está falando, levanta-te. Levanta-te, porque esse é o tempo e essa é a hora de tu fazeres a diferença na terra. Levanta-te, porque esse é o tempo e essa é a hora de tu te preparares para aquele grande dia, porque eu estou às portas e bato. E ele diz para o povo aqui, levanta, põe-te em pé. Para quê? Será que é porque em pé Deus gosta mais do que a gente sentado? Isso é figurado, queridos. Isso aqui é figurados. Ele estava dizendo para o povo naquele momento, independente da circunstância, independente daquilo que você está vendo, independente do jugo, independente da opressão, independente de você estar vendo o inimigo na sua porta, é hora, é tempo de você se levantar, porque vem a tua luz. É tempo de você se colocar de pé. É tempo de você buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vós. Não tem como nós mudarmos nenhuma situação mais na nossa vida. Não tem como eu querer agir na carne para mudar essa ou aquela situação, porque nós fomos feitos pessoas espirituais, para desfrutarmos do sobrenatural de Deus. Chega da igreja andar no natural. Chega da igreja andar conforme vê, conforme sente no coração.
Porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem poderá conhecê-lo? Nós não fomos chamados para andar segundo o nosso coração. Nós não fomos chamados para andar segundo as circunstâncias. Nós não fomos chamados para andar segundo aquilo que achamos. Nós somos chamados para andar segundo a palavra do Deus que nos chamou, que pagou um alto preço por nós, que nos resgatou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Fomos chamados para andar pela palavra de Deus e para cumprir os princípios da palavra de Deus. E Ele tem falado. Amém, queridos? Ele tem falado conosco. Quando Ele fala de levantar, Ele fala de tomarmos posição. O Léo e a Ana estão sentados nessa cadeira. Primeira coisa, literalmente falando, se eles quiserem se levantar, eles vão ter que usar a função do cérebro deles e se esforçar para se levantar. É ou não é, queridos? Não adianta ele dizer assim para ele: Léo, levanta daí. Levanta, Léo. Está falando aí na sua mente? Léo, levanta, levanta. Precisa o quê? Precisa o Leonardo tomar uma posição. Primeiro, ele precisa querer. Segundo, ele precisa se posicionar para se levantar. Assim é na nossa vida espiritual. Assim é em tudo na nossa vida. Eu costumo dizer que nós somos hoje o que nós decidimos ser ontem. E amanhã nós vamos ser o que nós decidimos ser hoje. Decidimos hoje. Eu decido. Se eu decidir ficar prostrada, sentada num lugar, a vida vai passar. Né? Aí só vai sobrar um hino aí do capeta, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vida leva eu, vida leva eu. Não tem uma música assim? Entendeu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Chega. O povo de Israel estava vivendo isso aqui. Vendo uma situação inteira em volta deles. E no tipo de deixa a vida me levar, vida leva eu, leva nada. Deus chega e fala: levanta, dispõe-te e resplandece no meio das trevas, no meio do pecado, no meio da opressão, no meio da situação. É tempo de você se levantar. É tempo de você resplandecer. Levantar como? Levantar, queridos, para voltar aos princípios da palavra de Deus. Levantar, meus amados, para buscar o Senhor, até que Ele venha. E até que Ele faça chover a justiça dEle sobre a minha família, sobre a minha parentela, sobre o lugar onde eu trabalho, sobre a minha cidade, sobre aqueles que me rodeiam. É Ele que faz isso. Mas para isso é necessário uma posição minha. É necessário eu me levantar. E é necessário eu me colocar em pé. Quando Ele está dizendo, levanta-te, Ele está dizendo assim: levanta-te, porque você é o meu povo, você se chama pelo meu nome. É tempo de se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, porque do céu eu vou ouvir sua oração e eu vou sarar a sua terra, vou sarar a sua família, vou sarar a sua vida emocional, vou sarar a sua vida espiritual, mas é necessário uma posição. Todos nós conhecemos, segundo Crônicas 7,14, não conhecemos? 7,14, 14,7, 7,14? 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, tomar uma posição, é isso que Deus estava falando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se levantar, se colocar de pé e passar a se humilhar,
a orar, a se arrepender dos seus maus caminhos, a buscar a minha face, eu vou ouvir a sua oração e vou sarar a sua terra, vou ouvir a sua oração e vou responder com fogo. Mas muitas vezes, nós queremos, queridos, oração, e eu costumo dividir a palavra oração em duas palavras: orar e ação. Orar é o ato de falar. Orar, você já ouviu falar em oratória? Orar é você falar, é você se expressar. E ação é você se mover. Mover para a transformação, segundo a palavra de Deus. Mover para a mudança, segundo a palavra de Deus. Mover para o caminho, que é o Senhor. Mover as minhas atitudes conforme aquilo que Deus quer. Então, eu escrevi alguns milagres de Jesus aqui, porque eu comecei a observar, fui ler. E eu não sei se você já prestou atenção, mas, na maior parte dos milagres de Jesus, ele diz uma frase assim: levanta-te. Parou para prestar atenção? Eu escrevi alguns aqui, e olha só, diga para o seu irmão, até para receber um milagre é necessário você se levantar. Gente, eu acho que eu vou orar lá por cima pelo Ministério Infantil, porque eu vi sair uma fila de gente para o Ministério Infantil. Eu acho que eu tô. Essa hora? Gente, isso não é hora de ter ensaio. Desculpa, pode ir lá interromper, as mães voltam tudo para a cadeira. Isso é hora de ouvir a palavra de Deus. Porque eu estou aqui pregando sobre levantar, eu só estou vendo gente levantando e saindo. Gente levantando e saindo, gente levantando e saindo. Eu falei, peraí. E sai um, e sai outro, e sai outro, e sai. Foi Jesus, toma conta. Porque até agora eu só fiquei no levantar, eu não falei ninguém sair. Né? Se tivesse levantado, mas não tivesse saído, levantaram e saíram, todo mundo. Ok. Então diga para o seu irmão, para receber o milagre, é necessário você se levantar. Quer milagre, meu querido? Quer milagre? Eu quero. Eu quero. Vamos ver alguns trechinhos aqui, olha. Um homem no tanque de Betesda, coitadinho, estava lá. Algumas versões dizem que ele era paralítico há 38 anos. Não precisa abrir. Jesus olha para ele, olha o que Jesus fala. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Com certeza, as pessoas que estavam em volta, porque nós temos a tendência a sermos humanistas demais, não é verdade? Oh, coitado, quantos anos assim, como é que ele vai carregar essa cama? Como é que ele vai carregar esse leito? Não é verdade, queridos? Eu falo sempre que muita gente não recebe o milagre de Deus porque não quer nem carregar o leito. Às vezes é mais cômodo ficar na situação que está vivendo ano após ano, do que tomar o leito. Do que se levantar. Mas Jesus fala para aquele homem, depois você que está anotando a referência, anote aí, está em João 5, no capítulo 5. Jesus fala para aquele homem, levanta-te, toma o teu leito e anda.
toma o teu leito e vai. Viu como Jesus operou um milagre na vida dele e mandou ele levantar? E se ele não tivesse se movido do lugar? Ele obedeceu. Ele levantou. E porque ele levantou, ele foi curado. Porque ele levantou, ele foi restaurado. A filha de Jairo estava morta. E Jesus chega para ela, está lá em Marcos, no capítulo 5. Jesus chega para ela, toma ela pela mão e diz assim: menina, eu te mando, levanta. Levanta. Então eu quero dizer algo para você, querido. Ainda que você olhe para a situação e diga: morreu. Morreu. Não tem mais jeito. Tem. Quando Jesus chega, a ordem dele é: levanta. Levanta. Outro milagre. Mais um morto. Está lá em Lucas, no capítulo 7. O filho da viúva de Naim. Estava indo ao caixão. Estavam indo enterrar o rapaz. E Jesus chega. E olha que interessante, Jesus não toca nele não. Jesus toca no caixão. Jesus toca no esquife e diz assim: olha, levanta e anda. E a Bíblia diz que o morto levantou e andou. E a palavra de Deus diz que imediatamente ele começou a falar. Esse era crente de verdade. Imediatamente ele começou a falar. Jesus bateu no caixão. Sabe, queridos? E muitas vezes Jesus está batendo em volta de você, nas coisas que estão em volta de você, e falando: levanta, levanta, anda. É tempo de você levantar, é tempo de você andar, é tempo de você mover. E você está lá igual morto. Está tão confortável aqui. Né? Nós fazemos assim, fingimos de mortos, muitas vezes, para não levantar. Porque levantar requer esforço. Se colocar de pé requer esforço. A salvação, olha isso aqui, de um dos 10 leprosos. Porque a Bíblia diz que todos eles foram curados. Mas Jesus fala para o que voltou para agradecer. E disse-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Todos eles foram curados, mas foram caminho adiante. Mas só aquele que voltou para agradecer a Deus, Jesus se prostrou nos pés de Jesus. E quando ele se prostrou, Jesus falou assim: levanta-te, porque a tua fé te salvou. Certa feita, também está em Lucas, no capítulo 6, Jesus estava assim, ó, como ele está aqui hoje, e tinha um homem aleijado, um homem com a mão mirrada, ou a mão encolhida, a mão dele era seca. Já viu aquelas pessoas que têm uma mãozinha sequinha? E não esticava. E Jesus olhando para aquele homem, Jesus diz assim para ele, Jesus não poderia simplesmente falar assim para ele: você está curado. Não poderia? Mas Jesus olha para ele e fala assim: levanta e vem para o meio. Está lá no capítulo 8, no capítulo 6 de Lucas, no verso 8, Jesus diz assim: levanta-te e vem para o meio. E a palavra de Deus diz que aquele homem se levantou e ficou em pé no meio. A Bíblia diz que ele continuou ali em pé, enquanto os fariseus em volta discutiam se Jesus ia curar ele, se não ia curar. Ele ficou ali, na posição, esperando o milagre acontecer. E o milagre aconteceu. Aleluia! Então você vê, querido, que no meio do caos, no meio de qualquer situação, qual é a ordem do Senhor? Qual é a ordem? Levanta-te. Para você receber o milagre de Deus, qual é a ordem dele? Levanta-te.
Toma uma posição. Porque a tua luz vem. A tua luz vai brilhar sobre ti. E olha que interessante. Quando ele fala assim, levanta-te, resplandece. Que difícil, né? Pastora, como é difícil. Como que eu vou resplandecer? Só Deus sabe o que eu estou vivendo. Só Deus. É uma situação que eu não estou aguentando mais. Né? A gente não está aguentando mais. Vou desistir. Né? Como é que eu vou resplandecer? Viro crente, quando o ponteirinho, né? Crente 6,5. Tá os dois ponteirinhos para baixo. E você encontra o crente na rua, tá tudo bem? Né? A paz do Senhor, irmão, tá tudo bem? Só Jesus na causa. Né? Aqueles chavões assim. Diz para o seu irmão, Deus te chamou para ser crente 3,15. Três e 15. Ponteirinho de um lado a outro. 3,45, 3,45, sorry. 3,45. Ponteirinho está de um lado a outro, sorriso. A conta do banco está no vermelho. Né? Tudo está de cabeça para baixo. O marido me xingou todinha, mas ele vai chegar em casa e eu... Né? Ele fala, levanta-te e resplandece. Vamos ver o que significa resplandecer? Olha o que significa resplandecer. Brilhar de um modo muito intenso. Fazer com que sobressaia. Expressar-se de maneira brilhante, proeminente. Mas que dificuldade, né? Ninguém sabe o que eu estou passando aqui dentro. Só eu e Deus sabe. Isso faz parte da ordenança que Deus nos dá. Amém, queridos? Nós estamos aqui para quê? Para ouvir. Deus vai tirar todo o tapão. Nós lemos lá o que o povo de Israel estava perecendo por não querer ouvir a palavra de Deus. Foi ou não foi? Então, resplandente, resplandecer significa brilhar de forma intensa. E expressar-se de maneira brilhante, proeminente. E eu falei, que palavra bonita, proeminente. Chique. Proeminente quer dizer mais alto do que os demais, que se destaca. É o proeminente. E nós muitas vezes achamos que ser crente não pode se destacar. Não pode ser proeminente. É aí que você tem que ser. Nossa, todo mundo olhando assim para mim. É aí que você tem que ser, querido. É aí que nós fazemos a diferença. É aí que nós declaramos a nossa fé em Deus. Tudo vai mal, tudo diz que não, mas há uma palavra de Deus e é nela que eu vou crer, é nela que eu vou me apegar. Eu vou brilhar no meio das trevas. Está tudo escuro, eu não consigo ver nada, ninguém consegue ver um palmo diante do nariz, mas quando bater o olho em mim, vai ver a luz de Deus brilhando em mim, porque eu vou estar de pé, e a luz de Deus, eu vou ser um farol, iluminando um ponto de luz no meio das trevas. Agora, se nós andarmos assim, 6:30,
vai destacar alguma coisa? Vai brilhar alguma coisa? Gente, o mundo retrata bem isso nos filmes. Já reparou aqueles filmes de destruição? Quem já foi aqui? Aqueles filmes de ação, que tudo está caindo, tudo está sendo destruído, sempre tem um herói lá no meio. É ou não é? E aquele herói, ele nunca morre. Sempre tem uma mocinha, né? Um romance. Aquele herói, é verdade. O mundo mostra bem isso. Aquele herói, ele é a diferença, ele é o proeminente no meio de tudo. É ele que brilha. E muitas vezes nós crentes estamos andando, queridos. Meu Deus, olha para baixo, parece galinha. É galinha que fica ciscando assim, olhando para baixo. Não é? Nós precisamos ser águia. Amém, queridos? Não importa a situação. Eu sou águia. Você é águia. Não importa a situação. Não importa. Exemplo disso é o sol. Já reparou? Tem dia que está chovendo. Hoje mesmo não tinha sol. Você não via sol. É ou não é? Pega um avião e vá acima das nuvens. O sol para de brilhar? O sol não para de brilhar. O sol não para de aquecer. Pode estar a chuva que tiver. Pode estar a neve que tiver. Você olha, o sol está lá. É ou não é, queridos? O sol está lá. Esse é o crente que está sempre de pé, brilhando, resplandecendo. E esse crente, Paulo dá um exemplo disso. Vamos ler? Abra em Filipenses 4:4. Ele retrata bem essa situação. Filipenses. Olha só. Alegrai-vos sempre no namorado. Na conta do banco. No marido carinhoso. No ministério, que vai tudo tão bem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Resplandeça. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Oh, aleluia. Então, não interessa, querido, a turbulência. Alegre-se no Senhor. Levanta-te e resplandece. Levanta-te e resplandece. Porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Você viu que Paulo está dando uma receita? E com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, aonde? Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha que tremendo. Ele está dizendo assim, junta lá com Isaías, com Deus falando através do profeta Isaías, levanta e resplandece. Está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. As trevas estão encobrindo tudo. Mas eu estou de pé. Eu estou me alegrando no Senhor. Eu estou confiando no Deus da minha salvação. Porque o Senhor está perto de mim. E olha o que ele diz. Finalmente, ocupa a sua mente com as coisas de Deus.
Ocupe a sua mente com as coisas do alto. Ocupe a sua mente com aquilo que tem virtude. Ocupe a sua mente com aquilo que é puro, que é desejável, que é agradável, que é bom, que é puro, que é santo. Ocupe a sua mente com as coisas que vêm do alto. E eu vou dizer algo para você. Isso tem que ser um exercício na nossa vida. Porque o tempo todo o inimigo trabalha para nos jogar para baixo. O tempo todo. Mas ele pode até lançar aquela seta. E você de repente dá aquela, sabe, irritada, esmorecida. Mas há o Espírito de Deus que habita em nós. E esse Espírito testifica de toda a verdade. Esse Espírito é suposto ele falar comigo e eu ouvir. Perto está o Senhor. E se Ele está perto, não interessa o que o inimigo pretende fazer. Ele me dará livramento. Ele me sustentará nas suas mãos. Ele não deixará que eu tropece em pedra alguma. Porque Ele já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito. E ao seu respeito, querido, nós não vamos tropeçar. Nós não vamos cair. Nós não vamos perecer. Amém? Onde eu parei? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e o quê? E ouvistes e vistes em mim, isto praticai. E o Deus da paz será convosco. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isaías 60, voltando. Vou só terminar de ler aqui e já vou orar para nós encerrarmos. Então, você vai, primeiro passo, você vai se colocar de pé. Primeira coisa, dispõe-te. Dispõe-te. Levanta-te. Não importa como é que está a sua versão. Está dizendo a mesma coisa. Levanta-te. E resplandece. Faça a diferença. Seja a diferença. Em você habita o poder dos poderes. E aí ele diz assim, porque vem a tua luz. Você está vendo que ele manda você resplandecer antes da luz que ele quer trazer no meio da situação chegar? Ele está dizendo assim, levanta e faz a diferença, porque eu estou lançando luz na situação, e você vai ver a saída, o milagre vai acontecer. Você vai levantar, você vai tomar posição, você vai se dispor, e você vai resplandecer no meio da adversidade, porque eu estou lançando luz, aonde você não vê luz alguma. Aonde você não vê saída alguma. E aí o que ele fala? E a glória do Senhor nasce sobre ti. Aleluia. Aí você entra ali em Isaías, no capítulo 40, no verso 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá, porque a boca do Senhor disse, a glória do Senhor vai se manifestar em forma de milagre para a sua vida, para a minha vida, e toda a carne que tiver em volta vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Aleluia! O testemunho que Ele trará na sua vida. Diga para o seu irmão, espere nele. E aí ele continua no 2 dizendo assim, porque eis que as trevas encobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Oh, glória a Deus, aleluia.
Você vai andando, e as pessoas vão olhando e vão dizendo, ali vai um crente vitorioso. Ali vai um homem cheio do poder de Deus. Ali vai uma mulher cheia do poder de Deus. Há trevas para todo lado. Há trevas encobrindo a terra. Mas ali vai andando um homem e uma mulher cheios do poder de Deus, vitoriosos, porque eu posso ver a glória de Deus sobre ele. Foi para isso que nós somos chamados. Para refletir a glória de Deus. E como nós vamos refletir a glória de Deus? Nos posicionando, nos levantando, resplandecendo. E só resplandece aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus.